diante desse fato, a gente vai conversar agora com o Dr. José Eduardo Milori, psiquiatra forense. Doutor, primeiro gostaria de agradecê-lo novamente agora no ar pela sua disponibilidade em atender a nossa produção e, consequentemente, falar sobre esse tema. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Muito difícil falar nesse momento aí, ainda mais que a família deve estar, né, com todo o pesar. Mas obrigado pela oportunidade para tentar passar aí a melhor informação aí para todos que estão ouvindo a gente. E boa noite a todos. Com certeza, doutor. Eu queria que o senhor pudesse esmiuçar esse tipo de assunto, porque o que leva a pessoa a cometer uma atrocidade dessa, levando em consideração tudo aquilo que ela aprendeu como ser humano, como se tratar, como socializar, né, a chegar a esse ponto de tal maneira de ser suspeito de uma atrocidade dessa? É difícil falar sobre as causas, né? É igual a gente falar sobre a causa de um diabetes, né? A gente tem que encarar a psiquiatria, né, como um transtorno, como uma doença como outra qualquer. Às vezes não tem uma explicação lógica que satisfaça pelos fatos apenas, né? A gente sabe que tem um defeito neural nessas pessoas, provavelmente, né? Eu não tenho grandes detalhes, eu não conversei, não entrevistei com o garoto que está sendo aí o suspeito principal do crime, mas pelo que parece ele é menor de idade, um negócio de grande violência, né? Ele se enquadra, se for dentro dos transtornos psiquiátricos, aí, transtorno de conduta, né? Se ele tiver 18 anos já, ele pode estar entrando ainda no transtorno de personalidade, aí, do tipo antissocial, que seriam os psicopatas. Esse tipo de pessoa tem uma falta de empatia, então é como se ele não não se importa com o sentimento do outro, né? E aí ele comete essas coisas. Ele tem são crimes que chocam muito, né? Tem outras hipóteses que podem ser também. Ele pode usar drogas, não sei, a gente tem muito pouca informação, né, do caso. Ele pode ter um psicótico também, mas tudo leva a crer que ele era um garoto que era normal, tinha um amigo lá que era irmão da vítima e tudo mais, né? Aparentemente normal. A gente tem que ver aí direitinho para poder classificar até ele dentro da psiquiatria e poder falar cada vez melhor aí do que ocorre dentro dessa mente. Mas, sem dúvida, é uma pessoa que tem que ter uma observação especial aí da nossa sociedade, né? Não pode ficar tendo um tratamento dentro da sociedade como qualquer um, né? Que é uma coisa muito grave que ela fez. Pegar uma menina de 10 anos de idade, tem alguma coisa aí que a gente precisa investigar mais a fundo. Com certeza, doutor. Ele teria confessado esse crime para a polícia e apresentado outras versões também, como a gente até falou há pouco, né? Primeira versão, ele teria dito que teria estuprado e matado, depois ele falou que teria matado, depois estuprado, ou seja, há algumas controvérsias que vão ser analisadas ainda pela polícia, mas pela psiquiatria forense, nos dias atuais, esse tipo de crime é visto como pela profissão do senhor? O tratamento psiquiátrico, que a gente fala, um tratamento assim seria a conduta do que a gente faz no caso dele, é uma coisa, outra coisa que a sociedade vai fazer. Porque, de qualquer maneira, é uma pessoa que ultrapassou o limite social, né? O que eu posso dizer é, dependendo do transtorno que ele tem, existem transtornos que não têm cura. Então, a gente vai ter que fazer o tratamento de uma forma em que ele tem a correspondência do que a gente espera da conduta de uma pessoa que tem um transtorno e um padrão de conduta daquela forma, e a gente tem que dar uma resposta contente. No Brasil, a gente tem algumas propostas que a gente tem feito aí até para ter uma discussão grande dentro do CNJ, de acabar com o hospital de custódia, que eu, particularmente, grande parte dos meus colegas, né, pelo menos os colegas que estão engajados nesse tema, eles todos concordam que é uma coisa, no mínimo, irresponsável. A gente precisa dar um tratamento diferenciado. São pessoas que têm, se cometer um crime dessa gravidade tão chocante, eles podem fazer coisas semelhantes de forma reiterada. Então,
tem que dar um tratamento especial. A gente só acha na psiquiatria que se é um defeito, por exemplo, uma doença da mente da pessoa, a gente pode até pensar assim, qual é a culpa que ela tem, se ela tem ou não consegue se determinar como as outras pessoas normais. Mas, independente disso, ela tem que ter uma consequência sobre isso que ela está programada a fazer, né? Então, se uma pessoa tem dentro de si uma mente que não liga para o outro, comete atrocidades, faz agressão, uma violência tão grande, ela está programada a fazer isso, ela tem que ter um tratamento diferenciado de qualquer jeito, e se for um quadro que é estável, para a vida toda, né? São coisas que a gente não pode ter preconceito nem em falar e nem em saber. Ou ver o que ele está tendo, não sei se está em envolvimento de droga, não sei o que mais pode ter aí, de repente fazer um tratamento diferenciado, a gente tem que fazer um diagnóstico bem sério, tem que, eu espero que o perito que vá ao caso, se assim for designado, que veja, se que a polícia consiga ter todo tipo de informação pertinente, até do que ele já fez, como ele era com outras pessoas e tudo mais, para a gente conseguir ter uma boa conduta, né? Que o pior de tudo é você pegar e não fazer uma boa avaliação e essa pessoa ficar aí sem o tratamento correto e ser um perigo na sociedade. Doutor, se confirmado todo esse quadro, né, obviamente que será analisado ainda por um especialista, a gente traz aqui que, de repente, ele poderia ter apresentado, porque uma pessoa que faz esse tipo de atrocidade, ele apresenta sinais, ou não, do nada a pessoa pode cometer esse tipo de crime sem ter apresentado nenhum tipo de sinal anteriormente. Depende da parte da psiquiatria, qual é o diagnóstico, né? Então, a gente tem, por exemplo, se ele for um transtorno de personalidade, hoje, que tem 17 anos, a gente não pode falar sobre transtorno de personalidade antissocial ainda, que tem que fazer 18 anos, é uma regra diagnóstica. Mas, até os 17 anos, ele pode ter um tipo de transtorno que a gente chama de transtorno de conduta, que é tão grave quanto, a pessoa tem que ficar em observação e provavelmente ela tem feito atos parecidos, semelhantes ou contra a organização social esperada desde mais novo, 15, 14 anos, pequenos furtos, ir mal na escola, não se importar em ir mal na escola, fugir de casa, tem um monte de outras agressões menores, maus tratos a animais de forma reiterada, então a gente tem que avaliar tudo. Provavelmente ele deu sinais antes, que com 17 anos, né, se ele tem um problema de personalidade, ele deu sinais antes. Doutor, na reta final da entrevista, esse jovem aí que fez isso deve ficar detido por um certo tempo, depois haverá a busca por ressocialização. A gente conhece outros tipos de casos, né, como o Champinha, por exemplo, na Grande São Paulo, onde ele cometeu estupros e infelizmente levou à morte das vítimas, mas a ressocialização de pessoas com esse tipo de transtorno e se tratando, né, desse suspeito principalmente, é possível dependendo de cada quadro? Um transtorno de personalidade antissocial, ele vai ter um padrão fixo, permanente durante toda a vida. Então a personalidade da gente é como a gente age com a sociedade, com as outras pessoas e como o que a gente pensa de nós mesmos. Então são transtornos que são fixos e permanentes, né? São pessoas que têm inflexível o comportamento, então não depende não consegue aprender. Então, se for realmente um caso de um transtorno igual o Champinha, que é um transtorno de personalidade antissocial, não tem como falar em ressocializar uma pessoa dessa. Colocar na sociedade, você está dando para uma pessoa de transtorno está dando espaço para ele cometer mais crimes. Ele vai cometer. Está dentro, é inerente daquela personalidade, é um defeito da cabeça dele. Por isso que ele tem que ter um tratamento. Se ele tem uma doença, ele teria que ter um tratamento adequado, colocar ele num ambiente vigiado, já que ele é assim, digamos que a gente não pode punir uma pessoa por ser daquele jeito, mas ele também não pode ficar no meio da sociedade fazendo a gente passar uma atrocidade, né, como essa que a gente está vendo. Perfeitamente. Tudo isso se tratando de hipótese, obviamente, né, do suspeito, obviamente.
Obrigado, viu, doutor, pela sua participação, pela sua disponibilidade em falar desse assunto extremamente delicado aqui na RFTV. Queria agradecê-lo mais uma vez e desejar um ótimo trabalho. Júlio, muito obrigado à RFTV pelo convite e bom trabalho aí. Obrigado, doutor. Bom trabalho para o senhor também.